Em geral, a característica principal do dia mais importante. Sabe, ao longo dos anos, eu me acostumei com o fato de que do governo, basicamente de qualquer país, especialmente dos países da CEI, pode-se esperar qualquer tipo de sacanagem. E aumento de tarifas, e cancelamento de algum tipo de subsídio para pessoas pobres, e fechamento de universidades. Mas depois acontece que mais um fundo do poço é atingido, e, por exemplo, não emitem passaportes para os ucranianos, como aconteceu lá um ano atrás. Isso arruinou a vida de muitas pessoas, e agora mais um fundo do poço foi atingido, e quantos desses fundos ainda virão, é impossível saber, mas eu acho que ainda virão, virão e virão. Antes de começarmos, vou mostrar para vocês outra coisa parecida, que também tem a ver com traição. Isso já é a invasão de pessoas no apartamento de um homem sujeito ao serviço militar, recrutado à força dentro do próprio apartamento. Eles arrombaram, entraram pela janela e o tiraram do apartamento. Nunca tinha acontecido algo assim. E agora, como dizem, aqui está tudo isso acontecendo de novo. Potusno. O potusnômetro está funcionando e mede a potência de tudo isso. Ou seja, veja só como essas pessoas invadem o apartamento, proíbem, tentam filmar e aos poucos tem palavrão, claro, e muitos gritos na rua. E depois tiram a pessoa e a colocam em um carro com placas desconhecidas e a levam embora. É isso que está acontecendo agora na Ucrânia. O vídeo completo pode ser assistido no meu canal do Telegram. Aqui está o QR Code. Aponte a câmera do seu smartphone ou tablet para acessar, ou use o link na descrição. Eu não mostrei ele inteiro aqui porque o YouTube proíbe violência, palavrões e esse tipo de coisa no canal principal. Então, vamos continuar. Quanto à traição, acho que vocês nem imaginam do que mais o governo é capaz. E o que ele pode fazer é o seguinte: a própria Ucrânia pediu à União Europeia para retirar a proteção dos homens de 20 e 3 a 60 anos para quê? Para, claro, trazer todos de volta à amada pátria. Para a amada pátria, que foi destruída tanto pela guerra quanto pelos esforços dos queridos. Ou melhor dizendo, pelo poder dos líderes influentes. Eles continuam zombando do Estado, continuam saqueando o país e querem que tudo isso seja reconstruído por pessoas que já não sabem mais nada sobre a Ucrânia e vivem no exterior. Estou falando, é claro, dos homens com status de refugiado. O que está sendo dito aqui? O vice-ministro da Migração de Chipre, país que atualmente preside a UE, declarou que até o momento, todos os Estados-membros da UE concordam que a Diretiva de Proteção Temporária para Ucranianos deve ser estendida até março de 2028, mas muitos países defendem mudanças na abrangência da proteção sob certas condições. Ele diz que há unidade no apoio à Ucrânia e acredita que tudo isso permitirá alcançar um acordo para o bem do povo ucraniano. Mas uma das exceções discutidas na reunião dos países da União Europeia é a exclusão dos homens em idade de mobilização, de 23 a 60 anos, da aplicação dessa própria lei. Isso também é algo que, atenção, os ucranianos nos pedem. Os ucranianos pedem. Quais ucranianos? Desculpe. Eles pedem para vocês. Bem, esses aí que estão no poder, então lá... tudo bem. Mas eu acho que isso é exatamente uma traição aos ucranianos. Por quê? Em vez de simplesmente deixarem em paz quem foi embora, quem tiveram a vida estragada por vocês, ou quem não deu tempo de estragar. Continuam estragando a vida das pessoas no exterior para trazer de volta, para que mais pessoas morram, e ao mesmo tempo continuar a guerra e a construção de suas casas luxuosas. Casas no chamado Complexo Dinastia. Lembro que nesse Complexo Dinastia tem a casa do Zelensky, a casa do Mindit, a casa do chefe do Ministério da Unidade Nacional, Minide Chernysheva ou Chernysheva. O mais interessante disso é o nome. Claro, agora inventam outro ministério. O Ermak também está lá. Ele não foi preso, já arrecadaram dinheiro para soltá-lo. Bom, vocês sabem, ele já foi solto do centro de detenção provisória. E o Ermak está se sentindo muito bem. Continua seu trabalho ativo, provavelmente na linha de frente. Luta contra forças inimigas superiores. Bem, no geral, é simplesmente um absurdo o que está acontecendo na Ucrânia. E quanto mais o tempo passa, mais você observa tudo isso, tudo o que está acontecendo. Você pensa, como é possível? Eu, por exemplo, cito isso sempre nos meus vídeos como fio condutor. O fato é que todos nós, mais ou menos, tínhamos as mesmas coisas, pelo menos antes. Quem nasceu nos anos 80, no começo dos anos 90, educação. Ou seja, era uma escola com herança soviética. E digo isso no bom sentido,
porque o ensino, o sistema educacional era muito bom. Muito forte. Todos eram mais ou menos ensinados a ser bondosos com o próximo. Nem era por motivos religiosos, mas simplesmente fazer com os outros o que você gostaria que fizessem com você. E de repente, essas pessoas crescem e se transformam nisso que todos nós vemos. Bom, tudo bem. Isso, claro, é um horror terrível, mas ainda há uma pequena esperança. Esperança pela paz. Embora ela se realize de uma forma que a esperança acaba se dissipando. Sobre o que estou falando? Zelensky declarou estar pronto para negociações com Putin. Ele fez isso ainda no dia 3 de junho, disse que pode iniciar negociações a qualquer momento, mas claro, há muitas condições, como sempre. Ele declarou que, para nós, o cenário número 1 ainda é acabar com a guerra, e aqui não há alternativa. Por isso, apoiamos qualquer formato. Que formato? Que tipo de formato? Encontro no balé. Encontro 10 a 10. Encontro de 50 a 50 diplomatas. Qual? Não está claro. Mas, no geral, ele quer acabar com a guerra. Putin disse praticamente a mesma coisa. Então, por enquanto, vamos tirar o poderômetro. Mas é temporário. Vamos colocá-lo aqui, no lugar de sempre. E Putin declarou o seguinte: quanto ao que poderíamos dizer um ao outro se chegarmos ao fim do conflito. No mínimo, poderíamos e deveríamos dizer, graças a Deus que tudo acabou. Para quem está cansado de política, eu tenho outro canal que se chama American Sinaluni. E lá são publicados vários vídeos científicos. Além disso, combatemos o obscurantismo. Tipo esses contatados que dizem saber como os alienígenas construíram as pirâmides de Kéops usando destruidores moleculares. Também tem vídeos científicos. Por exemplo, o último foi sobre algumas mudanças que estão acontecendo no Sol. Além disso, falei sobre a base na Lua e a viagem para Marte. Também tem outros vídeos, mas no geral você já pode entender do que se trata tudo isso. Então se inscreva no canal. Bom, acho que praticamente todos que têm alguma relação com essa guerra diriam isso. Exceto, claro, aqueles que lucram com ela. Mas felizmente, esses não são todos. E eles fazem de tudo para que a guerra não acabe. Eles continuam jogando cada vez mais lenha seca embebida em óleo nessa fornalha da guerra. Mas Zelensky acabou de dizer que está pronto para a paz. E de repente, ele escreveu uma carta aberta. Aqui também. Teria sido melhor se ele não tivesse escrito nada. Na carta, segundo uma fonte russa, dizem que ele propôs a Putin iniciar negociações diretas, cessar fogo e também trocar prisioneiros no formato de todos por todos. Putin não teve a oportunidade de se familiarizar com o conteúdo da carta, mas foi informado sobre ela. Zelensky propôs iniciar um diálogo bilateral direto para encerrar o conflito. Líderes dos dois países poderiam negociar em local neutro, como Suíça, Turquia ou algum país árabe. Rússia. Zelensky, vamos dar uma olhada no texto dessa carta. Isso também é muito pesado. Aqui ele começou a contar, por exemplo, já no segundo parágrafo da sua carta. Aqui está o texto completo. Nossos drones de longo alcance visitaram a abertura do seu fórum em São Petersburgo. Bem, naturalmente essas cartas podem ter qualquer nome. Bem, quando você começa nem com provocações, mas com algumas construções lexicais dendrofecais. Nessas cartas, ela naturalmente chama a atenção das pessoas ao redor, mas não leva à paz, nem aproxima a paz. Porque, na verdade, isso é só mais uma produção desse tipo, no nível de um roteiro de apresentação de um grupo do KVN. E o próximo, por mais que vocês falem sobre a OTAN, na verdade, fala-se muito sobre a personalidade de Putin. Por exemplo, ouvimos que a guerra lhe convém. Claro, não quando se trata da segurança da sua residência em Valdai ou do seu gabinete em Moscou. A sua própria vida importa para você. O preço das coisas não agrada. Escreve porque, ao contrário de você, os russos não gostam de drones e mísseis, não gostam da falta de gasolina, não gostam das restrições constantes. Faremos tudo o possível para que o mundo possa aproximar esse momento. Aqui ele ainda é Zelensky, eles calculam os danos ao exército russo, calculam quais são as perdas, estruturam tudo isso. Ele fala sobre como cada perda é dolorosa para nós, quero dizer soldados e oficiais, e o quanto essas perdas são dolorosas, nós vemos. Pelo menos pelo vídeo que mostrei no começo, é claro que está muito,
muito longe de haver qualquer pesar pelos mortos. Então, é assim que Zelensky escreve uma carta aberta para Putin, na esperança de que ele fique ainda mais irritado e não queira se encontrar. Aliás, a carta tem 3 páginas, meu Deus, e ele termina a carta com glória à Ucrânia. Se você pessoalmente não chegar à conclusão, ele diz, de que é hora de acabar com essa guerra, a Ucrânia continuará lutando pela sua existência, teremos aqueles que apoiam isso. Mas o que posso dizer, paz, Pizarus Ranks? Você pode encomendar uma xícara dessas aqui embaixo. E vamos continuar. Outros países também já querem negociações. A Alemanha, cuja economia está indo ladeira abaixo, disse que já começou a se preparar para negociações com a Rússia. Nas últimas semanas, essa preparação está em andamento. O gabinete realiza consultas regularmente sobre esse tema, especialmente com representantes da França e da Alemanha. Tudo isso é feito com muita força e intensidade. Kupka, como dizem lá, coalizão dos lascivos ou dos incapazes. Oficialmente, coalizão dos dispostos. O que eles querem é impossível de entender, mas provavelmente dinheiro. Isso é certo. E os senhores contam que, aos poucos, está se abrindo uma janela para negociações entre o lado europeu e a Rússia. O que significa que está se abrindo aos poucos? Por que ela estava fechada antes? Vocês mesmos disseram que não iria negociar e não fez nada, e agora, de repente, ela começa a se abrir. Quando fecham as fábricas de automóveis, que são o principal motor da economia, tanto da Alemanha quanto da União Europeia, aí imediatamente se abrem as negociações. E tem mais coisas também. Na Alemanha já disseram que talvez os gasodutos Nord Stream sejam reativados após o fim da guerra. Também é uma ótima janela de oportunidade que está se abrindo. Por que não consertaram antes? Por que vocês recusaram gasodutos praticamente prontos com gás barato? É porque tem um menino, tem um cavalo deitado na banheira cheia de pepinos. Ninha toma. Ele responde que, bem, simplesmente, de modo geral, por isso eu acho que vocês conhecem esse menino. Deixem um like se conhecem. Se não conhecem, procurem, diz o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. Algum novo parceiro entrou na água. Fu pediu ao presidente Putin que iniciasse o processo de negociações para resolver o conflito na Ucrânia com a participação da Europa. Ao mesmo tempo, acontece que havia 3 partes envolvidas nas negociações: Ucrânia, Rússia e Estados Unidos. Agora ainda se acrescenta a Europa, sendo que cada país da Europa tem seus próprios interesses e todos esses países, como num jardim de infância, vão começar a fazer barulho nessas negociações. Não vai adiantar nada. Quanto mais participantes nas negociações, ainda mais se for sobre questões de paz entre dois países, E se começarmos a adicionar novos, então vamos colocar lá também a Nova Zelândia ou algum Turuandu. A Costa do Marfim, pelo visto, também deve ter algum interesse. Vamos também adicionar o grupo de negociação desses países poderosos ao geral. Nesse coletivo de bem-intencionados, tudo acontece maravilhosamente bem. E de que maneira eles pretendem estabelecer uma paz firme, sólida, clara, como diria também Yeltsin? Sim, até com total certeza de que não haverá default. No dia seguinte ocorre o default. É disso que estou falando sobre as autoridades da SEI, sobre suas ações, sobre o fato de que muitas vezes traem seu próprio povo, e no final, aparentemente, acaba sendo do jeito que acaba. E que ela e a Ucrânia continuam as ações militares, junto com a Rússia, atirando uma na outra. A Rússia, recentemente, eu li, atingiu depósitos postais, depósitos de redes de comércio. A Ucrânia, recentemente, na verdade não faz muitos dias, mas à noite, atacou a corveta Boyki. Na verdade, em 3 de junho, isso aconteceu exatamente no dia anterior à abertura do Fórum Econômico Internacional. Lá disseram que ele não foi danificado, essa corveta, mas agora há um vídeo mostrando tudo isso, e lá dizem que ele não foi danificado, não vai colar. Aqui dá pra ver, eu não sei como se chamam essas estruturas, se é mastro ou não, mas enfim, muita coisa na corveta foi danificada, e consertar tudo isso rapidamente, claro, não vai dar. Além disso, pessoas ficaram feridas, além de tudo. E nesse contexto, estamos tendo negociações pacíficas. E ao que parece, há esperança de que tudo isso leve a algum resultado. Por enquanto, isso só está levando ao aprofundamento da crise nas relações entre os dois países e à continuação da guerra, que já dura até agora. Já estamos em 2026, e tudo isso começou em 2022. Mas vamos dar espaço para os líderes poderosos,
porque eles estão esperando, já estão cansados de esperar. Aqui eu tenho um personagem extremamente interessante, que me foi apresentado, é um soldado. Vai afetar a todos, a cada ucraniano. Eles já estão revelando os verdadeiros ramos, que sinceramente eu nem sei me encontrar nesses casos. Soldados poderosos. Na academia onde eu estava, muitos tentavam evitar a guerra o tempo todo. Sinceramente falando, bem, não me arrependo, mas agora estão pegando esses caras poderosos. É assustador sim. Soldado, eu achava que conseguiria evitar a guerra toda, estou sendo sincero. Não me arrependo, sinceramente. Dá medo, é assustador, mas é assim. É isso. O quê? Esse aqui é o nosso combatente de assalto. Paris, o comandante, lá prestou continência. Não temos isso aqui agora. Todos são nossos. Se você me perguntar o que ele disse, vou ser honesto, não sei. É só um monte de palavras com uma pronúncia tão estranha que mal dá para entender alguma coisa. Mas nós temos um estudante da Olimpíada Escolar, vencedor, aparentemente, da Olimpíada de Ciência Política, Sociologia e outras ciências afins. E ele está dando uma entrevista para a jornalista Ruiva, que antes apresentava um programa de um viés interessante. Essa jornalista é interessante. Sobre Ipso, o que ela diz agora? Quem pergunta... Os russos plantam narrativas e focam em destruir a Ucrânia internamente, além de seus próprios fracassos. Vou continuar te perguntando. Um estudante está ali, muito orgulhoso. Tudo isso é real, não invenção. Ou seja, eles convidam alguns estudantes do ensino médio, alguns universitários, para que expressem sua opinião abalizada sobre, bem, desinformação, seja ela suposta ou evidente. Aqui isso não importa nem um pouco. E ele expressa... Retomando a história, essa não é a primeira guerra que eles travaram na Ucrânia. O que eles fazem para nos virar uns contra os outros internamente? O que os russos estão tramando? O amplo uso pelo nosso inimigo, a expansão da desinformação. Isso é ótimo. Acontece que a desinformação é usada na guerra. Uma análise de nível Deus. Até acima disso. Temas de defesa própria da unidade ou mobilização, temas de defesa própria da unidade ou mobilização estão se espalhando ativamente, é claro. E você, quando fizer, digamos, 22 anos, saia na rua e você mesmo vai ver o que é essa Ipso e desinformação sobre a mobilização. Ele afirma que ninguém é mobilizado à força, mas como mostrei no vídeo, eles invadem apartamentos. Então estamos esperando a rapaz fazer 22 anos e aí podemos ter certeza de que ele vai se deparar com esses casos de desinformação. Com as nossas manchetes de notícias, o inimigo está ativamente espalhando desinformação, tentando sabotar nossos processos de mobilização. No geral, o rapaz ainda vai ter que se preparar. Porque quando você fala, acaba dizendo frases soltas que não têm muito significado. Isso é difícil de chamar de apresentação. Mesmo naquela Olimpíada Escolar, não dariam um prêmio por isso. Ah, e temos mais alguém. Faz tempo que não vemos o Tuca. E aí, de repente, o Tuca aparece com o jovem Lenin sorridente à esquerda. O jovem Lenin mudou o penteado para não parecer o jovem Lenin, mas a gente sabe. Bom, pro Tuca mudar o penteado, no caso, já é tarde demais. Prezada retaguarda que está nos assistindo em especial, se possível, por favor. Então a retaguarda também é você. Veja, ambos estão sorrindo. Dois evasores sentados. Eles estão sorrindo. Vocês dois evasores sentados aí. Não existiria Abel Matiz se não quisesse lidar com junta de recrutamento militar. Aliste-se. Sem trabalho agora? Por favor. Falamos disso no ar há 5 anos. Quando você se mobiliza, não se trata de zero. Claro, não se trata de zero. Gente como Tuca vai pra lá e acaba morrendo ainda no treinamento. Tuca, aliás, tem mais de 60 anos. Agora é possível obter contrato para maiores de 60 anos. Encontrei essa informação lá. Lá dizia que aqueles que vêm com mais de 60 anos por contrato voluntário não são enviados, como foi dito de forma interessante, normalmente não são enviados para participar de alguma operação de assalto lá, ou seja, normalmente eles enviam, e dá para imaginar que o primeiro dia de cada novo mês é diferente, e por isso todos são enviados para o ataque. Mas dois evasores estão sentados em um estúdio quentinho. Um evasor está em seu apartamento, o outro no estúdio, e ficam dizendo para os outros se alistarem, irem lutar. Estamos aqui sentadinhos, bem confortáveis, vocês sigam em frente. O Exército oferece várias profissões que precisam de vocês. Também façam doações, Me dê dinheiro, diz o jovem Lenin. Vá lutar, vá morrer, mas antes faça uma doação, porque o Hutu que não tem dinheiro suficiente para mais um apartamento, quer dizer para mais um trem blindado, ou algum satélite também blindado,
que eles lançam em órbita junto com Pírtula. Perfeito. Uma transmissão absolutamente ideal. Eles desviam dinheiro, vai lá, se aliste no exército e morra. O cenário perfeito do país perfeito. Segura aí. Receba. Isso é muito importante. Vamos ficar muito gratos, ou melhor, nossos rapazes vão ficar muito gratos a vocês. Para mim, sim, com consciência, com senso de justiça, pelo próprio exemplo, e a equipe é assim, faça como eu. Sim, se for fazer como você, então é ficar sentado no apartamento e falando, mas eu faço pelo exemplo. Eu fico sentado em casa e fico falando. Então pronto, já posso ser considerado um militar? Beleza, ótimo, cadê minha rede? Pronto, agora sou um militar de verdade, fico sentado em casa igualzinho, faço igualzinho, só levantar sobrancelhas assim. Pronto, agora sim. Brincadeiras à parte. Claro que tem muita coisa horrível acontecendo no mundo, mas vamos torcer para que isso acabe logo e que no mundo as pessoas conversem cada vez mais a cada dia. Conversas, claro, só com elas não se resolve nada, não se faz a paz. Talvez estejam nos conduzindo lentamente a isso, mostrando exemplos desses caras de cabeça raspada, desses irmãos de batalha, como o soldado de assalto que citei, para dizer que a paz é necessária e logo será estabelecida. Até mais, pessoal. Nosso encontro com Volodymyr Zelensky foi positivo. Combinamos de não comentar esse encontro e estou mantendo esse acordo, mas posso enfatizar para vocês que entrei com certa desconfiança e ceticismo quanto à sinceridade do desejo de Volodymyr Zelensky de acabar com a guerra. E quando saí desse encontro, meu ceticismo era muito menor. E dedicamos grande parte do nosso tempo a discutir como acabar com a guerra e como trazer a paz.